Meus amados irmãos, pastor Marcos Granconato fala que Deus ama mais os ratos do que os bebês. Veja o que ele diz nesse podcast. Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, deixa eu te falar. Tô questionando porque eu quero entender como pensa. Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. É assim, eu posso matar alguém? Eu não. Deus pode? Deus pode. Deus pode. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na Arca de Noé? Do tempo da arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na Arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, contra quem? Um juízo de Deus contra um povo perverso, Sim, né? inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos. Que nunca tinham feito nada. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. E não salvou nenhum bebê. O que ele é? Genocida? Já que é uma palavra tão atual, né? Ele é genocida? Não, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele bem entender. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. O que vocês acham disso, meus amados irmãos? Ele está correto de acordo com a palavra de Deus? Ou ele se equivocou em suas palavras? Fique no vídeo até o final e eu vou dar a minha opinião. Meus amados irmãos, gostaria que vocês entendessem que eu não estou aqui tentando denegrir a imagem do pastor Marcos Granconato, de forma alguma. O que eu quero com esse vídeo é alertá-lo para que ele e suas ovelhas vejam que essa forma de ver Deus está errada. Porque a Bíblia não fala isso sobre Deus de forma alguma. A Bíblia deixa claro que os 3 grandes pilares do sofrimento na terra são o pecado, o diabo e o próprio homem. Deus não tem nada a ver com o sofrimento na terra. Se Deus castiga, é porque houve motivo para isso. Não se esqueça que o homem foi lançado para fora do Jardim do Éden por sua desobediência. Da mesma forma, Lucifer foi lançado para fora do céu por sua desobediência. Caim só foi castigado por Deus por sua desobediência. E antes de Caim matar o seu irmão, Deus pregou para ele. Sim, irmãos, o próprio Deus pregou para Caim. O primeiro pregador da terra foi Deus. Deus não só pregou para Caim, como também o alertou. E deixou claro que a responsabilidade do seu pecado e sofrimento seria totalmente dele, e não de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 4, do versículo 4 até o 7. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizestes, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Preste atenção que Deus fala para Caim que o pecado está na porta. Na porta de onde? Na porta do seu coração. Sobre o seu desejo. Mas preste atenção que Deus diz que Caim tem o domínio sobre o pecado. Cabe sim a Caim dominá-lo. Cabe sim a Caim abrir a porta do coração para o pecado entrar ou não. Essa capacitação Deus deu não só a Caim, mas a todos os homens. Isso é o próprio Deus pregando. O homem é o culpado e o diabo é o culpado. Veja que Jesus, falando do diabo, diz em João 10:10: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, amados irmãos, veja que Jesus Cristo deixa claro que a maldade que acontece no mundo, um dos grandes culpados é o próprio diabo. Por quê? Porque Jesus Cristo diz que ele veio para roubar, matar e destruir. A função do diabo
está clara que é fazer maldade, que é destruir. Mas Jesus Cristo também deixa claro quando ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Veja o que a palavra de Deus diz, amados irmãos, em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo também deixa claro que o diabo ele foi assassino, ele é assassino desde o princípio. Assassino é aquele que tira vidas. Assassino é aquele que destrói vidas, que destrói sonhos. Então essa é a função de Satanás. Mas também a Bíblia diz e deixa clara que Deus, ele deseja que o homem seja salvo, amados irmãos. Ele deseja do fundo do seu coração. Veja o que a palavra de Deus diz em Ezequiel 33:11. Digo-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Você está entendendo, irmão, que Deus jurou por si mesmo? É o próprio Deus falando de si próprio. Ele jurou. É uma verdade tão absoluta que ele chega ao ponto de jurar por si mesmo que ele não se alegra na destruição de um pecador, na morte de um pecador. A vontade dele, o desejo dele é que o pecador seja salvo. Então vejamos o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, do 1 ao 6. Exorto-te que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Preste atenção que o apóstolo Paulo estava falando aqui sobre as pessoas do mundo, sobre os reis da terra, os que estão em eminência. E ele deixa claro que a vontade de Deus e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso é o desejo de Deus. Deus não veio ao mundo para destruir o mundo. Deus não veio ao mundo para destruir as pessoas. Pelo contrário, veja o que Jesus Cristo fala em João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o desejo de Deus, amados. Então, irmãos, fica claro que Deus não ordenou ou decretou o ataque às Torres Gêmeas. Muito pelo contrário, eu acredito que Deus chorou vendo aquilo que aconteceu. Ele não tem culpa nenhuma naquela tragédia. Se tem um culpado aí, esses culpados são os homens maus que planejaram e executaram aquela tragédia. Quanto a Deus amar mais os ratos do que os bebês, eu não acredito nisso. Acho equivocada as palavras do pastor, pois Deus amou tanto aquele povo da época de Noé, que enviou Noé para pregar para eles e deu muitos e muitos anos e chances de arrependimento àquelas pessoas. Então, amados irmãos, vejamos o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Pesou o coração de Deus, irmãos, porque Deus não queria fazer aquilo, mas a maldade contínua do homem obrigou Deus a fazer justiça. O culpado da morte daqueles homens maus e aquelas crianças inocentes são dos homens maus e não de Deus. Já quanto às crianças, o culpado da morte das crianças são seus pais por suas maldades. Mas não se preocupem, irmãos, pois
Deus diz em sua palavra, Marcos 10, 13 e 14. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Aquelas crianças inocentes podem até ter morrido pela maldade dos seus pais, pelo pecado de seus pais. Mas Deus não fez injustiça para com aquelas crianças. Pelo contrário, elas estão na glória de Deus nesse momento. Estão no paraíso, desfrutando de toda felicidade e paz. Então, amados irmãos, a palavra de Deus diz: se os teus olhos são bons, todo o teu corpo será bom. Então, amados irmãos, vamos olhar Deus com um olhar bom. Vamos olhar para o próximo com um olhar bom, porque Deus diz assim: amarás o próximo como a ti mesmo. Se Deus manda a gente amar o próximo, como ele odiaria o nosso próximo? Como Deus iria mandar a gente amar o nosso próximo quando ele odeia o nosso próximo? Deus não é hipócrita, amados irmãos. Se Deus manda amar o nosso próximo, é porque ele ama o nosso próximo. Se Deus manda a gente amar até os próprios inimigos, é porque ele ama a humanidade. E ele quer salvar a humanidade, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.